Muito bem, então, pessoal, vamos gravar aqui a segunda parte do vídeo, então, da correção das questões da avaliação 3, né? Esse vídeo vai ser a correção da parte das questões sobre gravitação universal, ok? Vou apresentar aqui, então, a guia. Tá? Este aqui. Muito bem, tá apresentando aí para vocês, ok. Então, primeira coisa, diz lá a questão 1, né? A intensidade da força gravitacional entre dois corpos de massa m é F. Ele afirma isso, a força de atração gravitacional entre os dois corpos que têm massa m é F. Se duplicarmos a massa de um corpo, quadruplicarmos a massa de outro e duplicarmos a distância que separa os corpos, né, a nova força entre eles será quanto? Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, então, separar os dados do problema. Tá? O que a gente tem de dado nesse problema aí? Temos o seguinte. Isso aqui, ó. Tá? Massa 1, eu vou dizer que é m. A massa 2 é m. A distância entre eles, o problema não afirma, então eu vou dizer que é d. E a força, né, que surge entre esses corpos é F. Se eu fizer o quê? O problema diz duplicar a massa de um corpo. Então, o M1 passa a ser a 2M. O M2 será 4 vezes. Então, 4M. E a distância que separa eles será o dobro. Tá? Então, 2D. Qual será o valor da nova força que surge, então, nesse caso aí? Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a equação da força gravitacional entre dois corpos, né, para a primeira condição do problema. Tá? Então, nós vamos ter ali, ó, a força de atração gravitacional entre dois corpos é dada pela constante de gravitação universal, G maiúsculo, vezes a massa maior, vezes a massa menor, dividido pela distância que separa os dois corpos elevado ao quadrado, tá? Que é o R ao quadrado. Então, substituindo os dados que a gente tem no problema, né, a constante de gravitação universal G permanece, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. A constante de gravitação G permanece, a massa de um corpo é m minúsculo, a massa do outro é m minúsculo, e a distância entre eles é d. Então vai ficar d elevado ao quadrado. Resolvendo isso, m vezes m dá m ao quadrado. Então a força de gravitação, né, a força de atração gravitacional entre esses dois corpos é g maiúsculo vezes m ao quadrado dividido por d ao quadrado. E esse valor aqui, g maiúsculo vezes m ao quadrado dividido por d ao quadrado, é F. O problema afirmou, o valor disso aqui é F. Agora eu vou fazer um novo cálculo aplicando a mesma equação para a condição 2 do problema de massas e distâncias, para ver que proporção disso vai dar o resultado. Tá? Aí, então, montando a equação com os dados, né, novos do problema, teremos o seguinte. Aumentando um pouquinho aqui. Então, a força de atração gravitacional vai ser constante de gravitação universal vezes a massa maior vezes a massa menor, dividido pela distância que separa os dois corpos ao quadrado. Substituindo agora, né, a constante de gravitação permanece, a massa de um corpo duplicou, então ficou 2m, vezes a massa do outro corpo, 4m, dividido, a distância entre eles agora passa a ser 2d, só que tem que cuidar, esse 2d tudo é elevado ao quadrado. Ah, então, 2d entre parênteses elevado ao quadrado. Fazendo o produto, então, vou ter 2 vezes 4 dá 8. M vezes M dá M ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4. D elevado ao quadrado vai dar D ao quadrado. 8 dividido por 4 dá 2 aqui, ó. Então, a força vai ficar 2 vezes G M ao quadrado dividido por D ao quadrado. Só que, ó, G M ao quadrado dividido por D ao quadrado é esse cara aqui, que é a força de atração entre eles, que vale F. O problema tinha afirmado, vale F. Então, se esse cara aqui, gm ao quadrado por d ao quadrado vale F, eu vou substituir e a nova força de atração entre esses dois corpos passa a ser, então, 2F. Resposta, 2F. Questão 1, resolvida. Questão 2. Vamos lá, leitura da questão 2. Diz lá o seguinte, ó. A intensidade da força gravitacional entre dois corpos de massa m é F.
Se duplicarmos a massa de um corpo, triplicarmos a massa do outro, reduzirmos a metade a distância que os separa, a nova força será... Então, o modo de resolver esse problema aqui é exatamente da mesma forma que resolvemos o anterior. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Só fazer aqui. Primeiro, os dados do problema. Tá? Então, teremos massa MM, distância D, né? Surge a força F. Duplica a massa de um corpo, triplica a massa do outro e reduz a distância pela metade, 1/2 de D. Qual será a nova força? Né? Então, novamente, a gente começa fazendo o quê? Determinando o valor da força para a condição inicial do problema. Então, escreve a equação de gravitação universal, G vezes MM sobre R quadrado, substitui os dados iniciais do problema, então vai ficar Gm vezes M da M ao quadrado dividido por D ao quadrado, essa é a condição inicial. Esse valor G vezes M ao quadrado dividido por D ao quadrado vale F, o problema afirmou isso. Aí a gente vai e aplica essa mesma equação agora para os novos dados que o problema propôs. A duplicidade de uma massa, triplicar a outra massa e dividir a distância pela metade. Então, vamos ter esses dados aqui. Então, força de gravitação universal, G, M sobre R quadrado, substitui a massa de um, duplicou, 2M, a massa do outro triplicou, 3M, a distância reduziu pela metade, tudo isso elevado ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6, M vezes M ao quadrado, 1/2 elevado ao quadrado dá 1/4, D elevado ao quadrado, D ao quadrado. Aqui nós temos uma divisão de duas frações. Então, como é que vai ficar? Vou separar a parte do número das letras. Então, vai ficar Gm ao quadrado dividido por D ao quadrado, vezes o 6 que está aqui em cima. Esse 1/4 é uma divisão de duas frações, vai ficar multiplicado pelo inverso da fração de baixo. O inverso de 1/4, 4 sobre 1. Então, 4 vezes 6 vai dar 24. 24 vezes Gm ao quadrado D ao quadrado. Quem é Gm ao quadrado por D ao quadrado? É F. Então, substitui aqui no lugar disso aqui o F. 4 vezes 6, 24F. Então, a nova força que surge entre os corpos será 24 vezes maior. Aí, com isso, fecha a questão 2. Questão 3. Afirma lá o seguinte, ó. A gravidade na superfície da Lua é GL. Um satélite que orbitasse a Lua a uma altura igual a 3 vezes o seu raio estaria sujeito a uma gravidade igual a quanto? Então, primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa, os dados do problema. O que nós temos, então, de dados para esse problema aqui? Temos o seguinte, ó. A gravidade na superfície da Lua é GL, o problema afirmou, tá aqui, ó, GL. A massa da Lua, eu vou dizer que é um M. O raio da Lua é R. A altura que o satélite orbita é 3 vezes o raio da Lua. Tá? Então, qual é a gravidade nessa altura que o satélite está orbitando? É isso que o problema quer saber. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai calcular aí a gravidade na superfície da Lua. Tá? Então, vamos ter o quê? Vamos ter o seguinte, ó. Ó, a gravidade na superfície é o G maiúsculo vezes a massa vezes o raio, dividido pelo raio ao quadrado. Então, a gravidade na Lua vai ficar constante de gravitação universal vezes a massa da Lua, que é M, dividido pelo raio ao quadrado. Bom, isso aqui é a gravidade na superfície da Lua, e esse cara aqui vale GL. Aí, qual será a gravidade, então, a uma altura H? Bom, como é que a gente calcula a gravidade a uma altura H? Será a gravidade da superfície vezes o raio, a distância, né, o raio que esse corpo está, dividido, o raio aqui é o raio do corpo que ele orbita, no caso é o raio da Lua, tá? Dividido pelo raio da Lua mais a altura que este satélite está da superfície da Lua. Tá? Então, nós vamos ter a gravidade, a altura H será o G na superfície, é
aquilo que o problema deu, a gravidade da Lua, GL, vezes o raio da Lua, dividido pelo raio da Lua, mais a altura H, que é 3 vezes o raio da Lua. Então, nós vamos ter que a gravidade a uma altura H será a gravidade da superfície da Lua, vezes raio, dividido R mais 3R, 4R. E aqui, este R com esse R simplifica, né? Ele vai simplificar, vai ficar 1 e 1. Então, GL dividido por 4. Tá? GL dividido por 4 é o valor da gravidade sobre este satélite que está a uma altura de 3 vezes o raio da Lua. Tá? Então, GL sobre 4. Alternativa correta. Questão seguinte. Questão seguinte diz lá, né? Determinado planeta possui 100 vezes a massa da Terra e um raio igual a 7 vezes o raio da Terra. A gravidade na superfície desse planeta, em comparação com a gravidade G na Terra, será aproximadamente quanto? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, dados do problema. O que a gente tem aí de dados nesse problema aí? Tá? Temos o seguinte, ó. A massa deste planeta é 100 vezes a massa da Terra. O raio desse planeta é 7 vezes o raio da Terra. Tá? Então, quer saber qual é a gravidade no planeta P, sendo a gravidade na Terra igual a G. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer a substituição aí na equação e calcular, então, quanto é que vai dar essa brincadeira aí. Tá? Muito bem. Então, o que nós temos? Ó, a gravidade na superfície vai ser G vezes M sobre R ao quadrado, essa é a equação da força do campo gravitacional na superfície de um planeta. A gravidade na Terra vai ser G vezes M da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E esse cara aqui, G vezes M da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado, vale a nossa gravidade G. Tá? Então, a gravidade na Terra é G. Bom, a gravidade no planeta P vai ser o quê? Constante de gravitação universal vezes a massa deste planeta, que é 100 vezes a massa da Terra, 100 m da Terra, dividido pelo raio desse planeta, que é 7 vezes o raio da Terra, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Cuidado, é tudo elevado ao quadrado. Tá? 7 elevado ao quadrado vai dar 49, raio da Terra elevado ao quadrado, raio da Terra ao quadrado. Aí eu vou fazer o quê? Ó? Vou dividir o 100 por 49. 100 dividido por 49 dá aproximadamente 2. Sobrou o quê? GMT sobre RT ao quadrado. Tá? E GMT sobre RT ao quadrado é G. Portanto, a gravidade no planeta é aproximadamente 2 vezes o valor de G. Aqui, 2 vezes o valor de G. Fechou mais uma questão. Muito bem. Questão seguinte. Questão seguinte diz lá, ó. Um menino pesa 600 newtons na superfície da Terra, onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Qual seria o seu peso se ele fosse transportado até uma altura igual ao dobro do raio da Terra? Tá? Muito bem. Então, primeira coisa, dados do problema. Tá? Então, separa os dados. Opa. Isso está aqui. Vamos lá. O que nós temos é isso. O peso do garoto 600 newtons na superfície da Terra, onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quer saber qual é o peso desse garoto quando ele tiver uma altura de 2 vezes o raio da Terra. Tá? Então, primeira coisa, bom, se o problema deu o peso do garoto, calcular a massa desse garoto. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Ó, peso, massa vezes a gravidade. Então, o peso é 600. A massa dele não sabemos, a gravidade é 10, então a massa dele será 60 kg. 600 dividido por 10. 60 kg é a massa do garoto. Tá? Depois que a gente sabe a massa, vai calcular então qual é a gravidade na altura H. Tá? Então, nós vamos ter lá, ó, gravidade na altura H
Então, a gravidade na altura H vai ser a gravidade na superfície multiplicado pelo raio da Terra, dividido, isso tudo dividido pelo raio da Terra, mais a altura H que o corpo se encontra. Substituindo, gravidade na superfície, o problema deu, é 10. O raio da Terra, dividido pelo raio da Terra, mais 2 vezes o raio da Terra, que é o valor da altura que o corpo está. Tá? Então, eu vou ter raio da Terra mais 2 raio da Terra, 3 raio da Terra. Vai ficar 10 terços, né? Simplifica aqui o raio da Terra com o raio da Terra. Então, 10 terços de metro por segundo ao quadrado. Esse é o valor da gravidade na altura em que o menino se encontra. Bom, agora que a gente sabe a gravidade na altura lá o menino se encontra 2 vezes o raio da Terra, a gente vai calcular o peso dele. Como é que a gente calcula o peso, então, lá na altura H? Né? O peso lá na altura H nada mais vai ser do que... Vou botar aqui, ficar um pouquinho maior. Ó, o peso na altura H vai ser a massa vezes a gravidade lá na altura H. Então, a massa do menino é 60, vezes a gravidade lá na altura H, 10 terços. 60 vezes 10 dá 600, 600 dividido por 3 dá 200. Então, o peso do menino lá numa altura igual ao dobro do raio da Terra é de 200 newtons. Alternativa correta, 200 newtons. Muito bem. Questão seguinte. Diz lá o seguinte, lá, ó. Determinado planeta possui metade da massa da Terra e raio igual a quarta parte do raio terrestre, ou seja, 1/4 do raio da Terra. A gravidade na superfície desse planeta, em comparação com a gravidade de G na Terra, será... Então, primeira coisa, dados do problema. Tá? Então, o que a gente tem de dados nesse problema aí? Tá aí, ó. Massa, né? A massa do planeta P vai ser a massa da Terra dividida por 2. O raio do planeta P é o raio da Terra dividido por 4. Qual a gravidade do planeta P? Sabendo que a gravidade na Terra é G. Tá? Então, é isso que nós temos. Então, a primeira coisa é determinar a gravidade na superfície da Terra. Tá? A gravidade na superfície da Terra vai ser o quê? G vezes M dividido por R ao quadrado. Então, a gravidade na Terra, G, M da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Beleza? Agora, a gente vai determinar, então, qual seria a gravidade na superfície do planeta P. Tá? Então, a gravidade na superfície do planeta P vai ficar o quê? Gravidade na superfície do planeta P vai ficar constante de gravitação universal vezes a massa do planeta P dividido pelo raio do planeta P elevado ao quadrado. A massa do planeta P, tá, é a massa da Terra dividida por 2. Está aqui, ó. Então, a gente substitui a massa de P, massa da Terra dividida por 2. Dividida pelo raio do planeta P elevado ao quadrado. Só que o raio do planeta P é o raio da Terra dividido por 4. Então, vai ficar o raio da Terra dividido por 4, tudo isso elevado ao quadrado. Mas é tudo, cuidado, não é só o raio da Terra, é tudo elevado ao quadrado. Então, efetuando aqui, nós vamos ter o raio da Terra elevado ao quadrado, 4 ao quadrado vai dar 16, só que isso aqui é uma divisão de duas frações, é a fração de cima dividida pela fração de baixo. Como é que a gente resolve uma divisão de duas frações? Pega a de cima, Gm da Terra dividido por 2, vezes o inverso da fração de baixo. 4 ao quadrado vai dar 16, RT ao quadrado, RT ao quadrado. 16 dividido por 2 vai dar 8. G vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Mas quem é GMT ao quadrado dividido pelo raio da Terra ao quadrado? Esse cara aqui é esse cara aqui, que é a gravidade na Terra, que é G. Então, substituindo isso tudo por G, a gravidade no planeta P vai ser igual a 8 vezes G. 8G. Fechou essa questão também. Muito bem. Questão seguinte. Diz lá, ó. No sistema solar, um planeta em órbita circular de raio R demora 3 meios de ano terrestre para completar uma revolução. Em anos terrestres, qual será o período de revolução de outro planeta cuja órbita é de 4R? Tá? Muito bem. Então, primeira coisa, dados do problema.
Tá? O que, que nós temos, então, de dado nesse problema aí? Temos o seguinte. Um planeta de órbita R tem um período de revolução de 3 meios de ano terrestre. Um outro planeta de raio, cuja órbita é 4R, qual será a revolução dele? O período de revolução, quanto tempo ele leva? Então, a primeira coisa a fazer é calcular os dados para o início do problema. Tá? Então, ó, esse aqui é o dado inicial. Raio R, período T. Aplica a equação, tá? Lá das leis de Kepler. Então, o período ao quadrado será igual a constante K vezes o raio elevado ao cubo. Período, 3 meios de ano terrestre elevado ao quadrado é igual a K vezes o raio elevado ao cubo. O raio não sabemos, aliás, o raio é R, né? O problema diz que é R ao cubo. O que a gente quer com isso? Descobrir o valor de K. Então, R está multiplicando, vai passar dividindo. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 2 ao quadrado vai dar 4. O R está multiplicando, passa dividindo, então ele passa aqui no divisor, junto com o 4. Então, 9 sobre 4R ao cubo é igual à minha constante K de proporcionalidade para esse problema. Tá? Agora, vamos aplicar novamente a equação aqui da lei de Kepler, tá? Para o segundo dado do problema. Tá? E aí, aplicando para o segundo dado do problema, nós vamos ter o quê? Vamos ter o seguinte. T ao quadrado é igual a K vezes R ao cubo. O T é o que nós queremos saber, não sabemos, então T ao quadrado é igual a constante K é a mesma que eu determinei anteriormente, 9 sobre 4 R ao cubo, vezes o raio deste planeta, que é 4R, tudo elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo dá 64, R elevado ao cubo dá R ao cubo. Este raio ao cubo aqui com esse raio ao cubo aqui vai simplificar. 64 dividido por 4 dá 16. Então vai ficar 9 vezes 16. Dá 144. Como o t está ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de 144. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, se o planeta de órbita R tinha um período de 3 meios de ano terrestre, o planeta de órbita 4R terá um período de 12 anos terrestres. Muito bem. Questão seguinte. Diz lá a questão, ó. 2 satélites de um planeta têm períodos de revolução de 1 unidade de tempo e 8 unidades de tempo, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale x, então o raio da órbita do segundo vale... Então, vamos lá. Primeira coisa, dados do problema. O que nós temos, então, de dados no problema? Temos o seguinte. O período do satélite 1 é 1 unidade, o período do satélite 2 são 8 unidades, o raio do satélite 1 é x, o raio do satélite 2 não sabemos. Tá? Então, esses são os dados que nós temos. Então, a primeira coisa que a gente faz, escreve a equação lá da segunda lei de Kepler, né, para a primeira informação que a gente tem. Tá? Então, ó, o satélite 1, período do satélite 1 elevado ao quadrado será igual a constante K vezes o raio do satélite 1 elevado ao cubo. Então, o período do satélite 1 é uma unidade, 1 elevado ao quadrado é igual a K vezes o raio do satélite 1 é x, x elevado ao cubo. Esse x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 1 ao quadrado dá 1, dividido por x ao cubo será a minha constante K. Tá? Agora que eu descobri a constante K, vou aplicar de novo, né, a equação lá da lei de Kepler para o segundo satélite. Então, para o segundo satélite eu vou ter o seguinte. Período do satélite 2 elevado ao quadrado é igual a K vezes o raio do satélite 2 elevado ao cubo. O período dele, o problema forneceu, é 8 unidades. Então, 8 ao quadrado é igual a constante K, eu determinei no primeiro aqui, é 1 sobre x ao cubo, vezes o raio do satélite 2 elevado ao cubo. Esse x ao cubo aqui está dividindo, vai passar multiplicando.
Então, vai ficar 8 ao quadrado de 64, 64 vezes x ao cubo. É igual a raio do satélite 2 elevado ao cubo. Como o raio está ao cubo, eu vou extrair a raiz cúbica de 64x ao cubo igual a R2. Tá? Então, como é que eu extraio a raiz cúbica de 64? Simples, gente. Ó, é só fazer a decomposição em fatores primos. Desta forma aqui. Ó. 64, divide por 2 vai dar 32, divide por 2 vai dar 16, divide por 2 vai dar 8, divide por 2 vai dar 4, divide por 2 vai dar 2, divide por 2 vai dar 1. E aí junta os termos a 3 a 3, porque a raiz é cúbica. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo. Bota isso na raiz aqui, ó. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo igual a R2. Como a raiz cúbica e o termo está ao cubo, corta a potência da raiz com o expoente e tira o número para fora. Então, o raio 2 vai ficar 2 vezes 2. Esse sai. Só a base. 2 vezes 2, 4. Então, se o raio do planeta 1 era x, o raio do planeta 2 vai ser 4x. E com isso a gente chega na resposta. Muito bem. Questão 9, última questão. Diz lá o seguinte, ó. A Estação Espacial Internacional, a ISS, orbita a Terra a uma altura aproximada de 400 km. Sabendo que o raio do equador terrestre é de 6.400 km, podemos dizer que o valor do campo gravitacional na Estação Espacial Internacional é de aproximadamente... Muito bem, vamos lá. Vamos calcular o valor do campo gravitacional lá na Estação Espacial Internacional. Tá? Primeira coisa, dados do problema. Né? São os seguintes. Temos lá, então, ó, a altura da Estação Espacial Internacional em relação à superfície da Terra, 400 km, o raio da Terra, 6.400 km, e queremos saber qual é a gravidade lá na Estação Espacial Internacional. Tá? Então, aplicando a equação aqui, ó. Tá? Então, a gravidade em uma determinada altura h será a gravidade da superfície vezes o raio do planeta dividido pelo raio do planeta mais a altura. Então, a gravidade numa altura h, que é lá na Estação Espacial Internacional, será a gravidade da Terra vezes 6.400 dividido por 6.400 mais 400. Então, a gravidade lá na Estação Espacial Internacional será g vezes 6.400 dividido por 6.800. Quando a gente divide 6.400 por 6.800, vai dar 0,94. 0,94 é 94%. 94% de G. Então, o valor do campo gravitacional lá na Estação Espacial Internacional é 94% da gravidade da Terra. E aí vem um detalhe curioso, né? Quando a gente vê lá na estação, as coisas parecem que flutuam lá, né? E aí disse que lá é um local de microgravidade, né? Ora, microgravidade. Por que a gravidade lá é próxima do zero? Parece ser próxima do zero, quando na verdade ela é 94% do valor da gravidade terrestre. É porque a Estação Espacial Internacional orbita a Terra com uma velocidade gigantesca. Se a Estação Espacial Internacional estivesse parada, ela sofreria a ação de uma força de 94% da gravidade, né? 94% da gravidade, então seria a força com que a Terra puxaria ela. E ela cairia em direção à Terra muito rapidamente. Ela não ficaria parada lá onde ela está. Tá? Até porque ela não está parada, ela não pode estar parada. Para estar parada, ela teria que estar a uma distância muitíssimas vezes maior do que ela está. Tá? Então, e como a Estação Espacial Internacional está sujeita ao campo gravitacional da Terra, 94% da gravidade, ela é puxada em direção à Terra, e ela vai se aproximando da Terra ao longo do tempo. Periodicamente, ela tem que ser reposicionada. Né? Então, as naves que chegam à Estação Espacial Internacional, tá? Para suprimento de cargas, troca de tripulação, essas naves impulsionam a Estação Espacial Internacional para voltar à sua altura de
de órbita da Terra, tá? Porque com o passar do tempo ela vai se aproximando da Terra. Se ela não fosse reposicionada, chegaria um momento em que ela entraria no campo, entraria na atmosfera e cairia. Tá? Assim como aconteceu com uma antiga estação espacial internacional, não, uma antiga estação espacial da União Soviética, da antiga União Soviética, que era a Estação Espacial Mir. Né? A Estação Espacial Mir não foi reposicionada, porque os soviéticos não tinham mais, né, a Rússia não tinha mais dinheiro para mandar lá corrigir a órbita dela, e ela foi abandonada, e com o tempo ela foi se aproximando da Terra até que ela caiu. Entrou na atmosfera terrestre, despedaçou-se na entrada na atmosfera, caiu só fragmentos dela na superfície da Terra. Então, como curiosidade, essa para vocês. Tá? Com isso, então, fechamos a correção dessa parte da avaliação que tratava das questões de gravitação. Tá? Muito bem. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês. Quem vai rever essas questões para recuperação trimestral, tá? Reveja com calma, reveja onde foi que acertou, onde foi que errou, tá? Bons estudos e até a próxima. Valeu, gente.